Já conheceu alguém que parece que procura problema onde não existe? Alguém que quando a vida finalmente começa a melhorar, ela encontra algum jeito de complicar tudo de novo? E o estranho é que essa pessoa ela reclama o tempo inteiro, mas quando finalmente a solução aparece para ela, elas rejeitam. Talvez tu conheça alguém assim, talvez tu conviva com alguém assim, e talvez até em alguns momentos tu seja essa pessoa. Hoje eu quero conversar sobre um assunto que quase ninguém tem falado na internet. Por que tem algumas pessoas que parecem viciadas em sofrimento? Por que elas têm essa mania de romantizar todo esse sofrimento? A gente vê cada dia mais pessoas que procuram problemas como se fosse uma competição, como se a minha vida ser mais sofrida que a da vizinha ao lado me qualifica melhor. Então, quanto mais problemas eu tiver na vida, quanto mais dificuldades, mais eu posso me aparecer para os outros, mais eu posso me destacar dos demais e mostrar, nossa, como eu sou um coitadinho, né? Como eu preciso de atenção, porque eu sofro por isso, por isso, por isso. Isso na internet a gente vê cada dia mais, mas a gente vê também no mundo real, né? A gente vê vizinho, a gente vê pessoas que a gente convive e realmente talvez tu seja uma pessoa. Talvez se tu é uma pessoa assim, esse vídeo assiste até o final que eu tenho certeza que pelo menos tu vai repensar um pouco mais sobre esse tipo de atitude. E aí no final desse vídeo tu vai entender o por trás desse comportamento e quais são essas armadilhas que te levam a ter esse tipo de atitude. Eu acho que pouca gente percebe que quando uma pessoa passa muito tempo sofrendo, ela começa a transformar esse sofrimento como uma identidade dela. Então, para ela ser quem ela tem que estar passando por dificuldade, ela tem que estar sofrendo. Senão, é uma crise existencial gigantesca na vida dela e ela não sabe bem para onde ir. Eu já convivi com pessoas assim, eu lembro muito bem de uma colega de trabalho que era nítido que quando a vida dela começava a ficar calma, ela arrumava um grande problema para a vida dela e quase como propositalmente, assim, talvez inconscientemente, mas propositalmente. E quando ela tinha problemas na vida dela, ela realmente estava plena, era o momento que ela estava na zona de conforto dela. E eu acho que essas pessoas deixam, ou talvez nunca pensaram, que elas somente estão em um momento difícil. Na cabeça delas, elas são pessoas que sofrem. E no momento que elas deixam de ser pessoas que sofrem, tudo deve ficar muito confuso, muito sem perspectiva, assim, sem elas saber para onde que elas devem ir. Porque quando o sofrimento vira uma identidade, melhorar de vida parece ser assustador. Deve passar na cabeça dela quem eu sou sem os meus problemas. Afinal, quem que ela vai ser sem aquela história triste que ela tem para contar? E é justamente por isso que algumas pessoas se sabotam quando elas estão prestes a melhorar, quando elas estão prestes a dar aquele clique que vai realmente mudar a vida delas. Elas não conseguem ficar longe de uma briga, de uma crise no relacionamento, de uma crise com os pais, enfim, infinitas coisas que a gente pode pensar como exemplo aqui, mas ela não consegue ficar longe porque já faz parte do que ela é. Existe também esse fenômeno muito comum que é essa romantização da dor. As pessoas cada dia mais acham que quanto mais elas sofrerem, quanto mais dor elas passarem, mais fortes elas vão se tornarem. E claro, eu não vou falar que a gente não aprende com os nossos erros, com as nossas dores, porque nesse momento a gente tem uma grande oportunidade de realmente aprender e melhorar. O problema é quando a pessoa acreditar que só existe valor na dor. Então ela vai se sentir culpada quando as coisas começarem a dar certo. Se a vida estiver tranquila, ela vai procurar algo para se preocupar. Se a vida estiver feliz, ela vai dar um jeito de estragar tudo, porque ela não aprendeu a conviver com a paz. Agora eu vou te falar uma coisa realmente desconfortável. Às vezes a dor também traz benefícios. Não são benefícios reais, mas benefícios emocionais. Porque quando alguém passa por um processo de sofrimento, ela recebe atenção, ela recebe acolhimento, ela recebe validação sobre quem ela é. E sem elas perceberem, elas começam a associar o sofrimento ao amor dos outros. E aí elas vão se sentir vistas
somente quando elas estiverem mal. Então, mesmo inconscientemente, elas vão tender a permanecer sempre nesse lugar de mal-estar. E para identificar quem está preso nesse ciclo, normalmente tem sinais bem claros. Primeiro, a pessoa reclama de tudo, mas sempre rejeita a solução. Segundo, ela encontra um novo problema quando o anterior for resolvido. Terceiro, ela transforma o problema em uma medalha de honra que ela pode usar e mostrar para os outros. Quarto, fica desconfortável quando as coisas começam a dar certo. E aqui é importante deixar uma coisa bem clara. Isso não significa que a pessoa é uma pessoa ruim. Muitas vezes ela está somente presa a ciclos emocionais que ela aprendeu no decorrer da vida dela. Porém, reconhecer isso é um primeiro grande passo para sair desse ciclo. E eu realmente percebo que hoje em dia está cada dia mais comum. A gente entra na internet há pouco tempo atrás, por exemplo, as pessoas elas queriam ter TDAH. Então todo mundo queria ter TDAH, queria ter algum laudo, queria ter alguma coisa. E muitas vezes pessoas que só têm alguma dificuldade, eu vi até alguns professores falando, alguns alunos que eram um pouco esforçados, que tentavam se escorar, se esconder num laudo de TDAH que muitas vezes nem existia. E hoje em dia, então, que é moda, tá cada dia mais influencer quer dizer que tem autismo nível 1, quando na verdade a pessoa só é um pouco desligada, ou nem se esforça tanto, ou tem um mínimo problema ali que nem se enquadra num autismo nível 1. E eu falo isso porque eu vi realmente pessoas que têm autistas na família e que estão cada dia mais pirada com essa gente. E eles realmente têm a noção do que é ter um autista na família e ver pessoas que não se encaixam em nada no quadro de autismo, só tem alguma dificuldade, tem alguma coisa, por exemplo, não é tão sociável, ou tem um vocabulário, tem mais dificuldade de falar, enfim, coisas simples assim, e que já querem se enquadrar num quadro de autismo, justamente por conta dessa questão assim de querer se aparecer, de querer mostrar que a vida é sofrida, de querer, enfim, né, tudo que a gente falou nesse vídeo. Essa realidade que a gente tá vendo é cada dia mais comum. E se tu tá nisso, cara, tenta fugir, porque isso não vai te trazer benefício nenhum. Talvez se tu ganhar uma atenção, vai ser uma atenção momentânea. Daqui pra frente, logo, essa moda do autismo, ela vai mudar e as pessoas não vão estar mais nem aí. E aí tu vai ficar ali, pensando que é autista ou tentando achar algum outro problema pra te ter, para as pessoas voltarem a te darem atenção. E a verdade é que sofrer faz sim parte da vida, mas agora transformar o sofrimento em um show, em um espetáculo, para que os outros vejam e acompanham e sintam pena de ti, aí isso aí já é outra história. E aí já entra no assunto também de não saber valorizar o que tem e só olhar para o que não tem. Eu acredito que essas pessoas também elas passam tanto tempo olhando para o que não tem que acabam esquecendo o que ela tem de bom já na vida. E aí falta essa maturidade para saber reconhecer os momentos bons sem se sentir culpado por eles estarem acontecendo. E agora eu quero saber de ti. Tu já conheceu alguém assim? Tu convive com alguém assim? Conta aqui nos comentários pra mim. Ou se tu é uma pessoa assim e tá tentando mudar, vamos conversar aí também, tá? Eu agradeço desde já, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, tá? Se puder, se inscreve no canal, comenta. É uma forma de me ajudar a crescer o canal, de fazer o vídeo chegar em mais pessoas. Então eu agradeço de coração se tu fizer isso, tá? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.